E a disciplina não é algo assim, é mágico, né? A disciplina chegou e assim, eu considero que a disciplina, para mim, é a maior, assim, riqueza que a gente pode ter. Infelizmente, né, é colocado como algo muito difícil, muito penoso, que a disciplina é só para algumas pessoas. E, na verdade, a disciplina, ela só vem através da constância. Então, assim, primeiro, eu me comprometo a ser constante. Até tinha anotado aqui para conversar com você um pouquinho sobre isso, porque é uma das coisas que combate a procrastinação. O que combate a procrastinação? Primeiro fator, tem várias coisas para a gente conversar, mas a primeira coisa, eu tornar as coisas que são importantes para mim inegociáveis. Inegociáveis comigo mesmo. Porque nós estamos vivendo uma geração, Alex, e você está percebendo isso, né? Claro. Que nós estamos perdendo para nós mesmos. É verdade. Então, assim, eu estabeleço vou pegar um exemplo simples, de tomar 2 litros de água por dia, eu estabeleço de cuidar da minha saúde fazendo uma caminhada de 40 minutos por dia. Não. Aí a primeira coisa que acontece quando você levanta, ou, enfim, dá aquele horário... Você tá cansada, André. Alex, isso mesmo. Você tá cansada, deixa para amanhã. E aí você começa a negociar com você mesmo. E isso para as coisas também, outras coisas que são tão importantes quanto isso. E aí o que acontece? A disciplina, claro, ela não vem, porque você não está sendo constante. Agora, se eu determino que eu vou fazer porque é importante, não porque eu estou com vontade, primeiro que eu sou adulta, você é adulto. Então, criança é que faz aquilo que está com vontade. Nem criança, porque nós adultos direcionamos e falamos, não, é importante. Então, a gente vai treinando a nossa constância. Chega uma hora que o cérebro já não pensa para fazer aquilo. Por exemplo, você pensa para ir ao banheiro, a gente pensa para colocar uma roupa. Muitas coisas são automatizadas, porque já virou hábito, na verdade. Exato. O nosso cérebro ele tem um princípio de economia de energia. Ou seja, desde que eu nasço, os meus 2 primeiros anos de vida, inclusive, todos nós, né? Nós temos a tendência, na verdade, naquele período, de reter todos os aprendizados, porque senão a gente ia ter que ficar aprendendo as coisas a vida toda. Sim. Só que, ao mesmo tempo que a gente o nosso cérebro usa isso para as coisas boas, criar bons hábitos, a gente também cria maus hábitos. Então, o ato de procrastinar é um mau hábito. É um mau hábito. Né? E aí a gente acaba vivendo, né, em função disso. Por isso que é muito importante a gente pensar sobre, quando a gente fala em gestão de tempo, gestão da minha administração do tempo. Qual é a minha parte nesse processo? Porque também tem isso. Quando eu defino uma meta que é atingível, mensurável, tudo isso, eu preciso entender qual é a minha parte. Mas ali eu vou ter vários fatores que não dependem de mim. Por exemplo, um planejamento. Você chega uma planta aqui, ó. Vou construir essa sala. Sim. Então, a iluminação vai ser assim, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu cheguei com planejamento. Isso otimiza muito tempo. Ok. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu ganho tempo. Mas, vamos supor, teve um problema elétrico no prédio, aconteceu isso. Isso foi um fator externo. Isso foi uma variável que não está sob nosso controle. Entendo. Ou faltou energia, ou aconteceu alguma coisa. Então, assim, a gente precisa estar atento a esse tipo de coisa. Mas eu tenho um planejamento no papel. Como tirar ele do papel e colocar na prática, na ação? É a disciplina? A disciplina também vai te ajudar, mas assim... Primeiro, você conta com comprometimento, porque a disciplina, ela só vem com... Né, com a prática. Com a prática, isso, com a constância. Para virar hábito, na verdade, né, que a gente fala, né? Porque hábito, como eu falei, é economia de energia. Né? Mas, assim, muito importante a gente pensar nessas coisas que a gente está conversando, para entender qual é a nossa parte do processo. Porque o que acontece? Comigo mesmo já aconteceu de eu colocar os meus planejamentos do ano. Beleza. Antigamente eu fazia assim, planejamento do ano todo. Nunca dava certo. No primeiro mês eu já vacilava. Aí depois eu aprendi. Não, vou fazer planejamento mensal. Também me ferrava. Aí eu falei, cara, eu não estou cumprindo. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer planejamento quinzenal. Também não cumpria. Aí eu falei, agora eu vou fazer planejamento diário. Aí eu já comecei a... Falei, legal. Mas certamente o teu planejamento diário, ele está linkado com um grande objetivo. Sim. Por isso que eu falei que é tão importante eu entender qual a direção que eu tô. Né? O que norteia. As pessoas confundem muitas vezes projetos, por exemplo, com planejamento, com objetivo, com propósito. Confundem. Com tudo isso. E uma coisa é um objetivo, um projeto. E outra coisa é o meu propósito. O que direciona a minha vida? Você estava falando aí de uma questão super importante, que é essa conscientização do lixo. Né? A gente sabe que São Gonçalo ficou muito tempo sendo conhecido por essa associação à cidade suja, cidade desorganizada, isso, aquilo. Então, isso aqui é uma questão de
conscientização, né? Você estava falando sobre isso. Mas precisou alguém vir trabalhar em relação a eu quero mudar essa mentalidade, a cultura das pessoas, fazer diferente. Aí ali houve um planejamento, enfim, e tudo mais. Sim. Mas o que eu quero dizer? É que é sempre importante a gente saber qual é a direção que eu estou indo, qual é o meu grande objetivo aqui. E aí, sim, eu vou estabelecer as minhas metas mensais, diárias, e é uma coisa até que eu trato a ansiedade com isso. Eu sempre falo sobre as pessoas que sofrem de ansiedade generalizada. Sim. Falo, gente, vamos pensar nos próximos 10 minutos, né? Assim, a gente fica pensando o tempo todo no amanhã, daqui um ano, daqui a... Claro que a gente precisa pensar a médio e longo prazo. Porque a ansiedade é o sofrer antecipado, né? A ansiedade, você tá o tempo todo sofrendo por algo que ainda não chegou. Então, quando a gente pensa nos próximos... Eu falo, no próximo... Agora, no agora, no agora. Né, fica mais fácil da gente conseguir chegar aí os objetivos. Os objetivos. E deixa eu fazer uma outra pergunta aqui para você, que tem a ver com o tema, né? Como que o tempo ele pode influenciar na empresa? A pessoa tem uma empresa, como que o tempo pode influenciar ela na gestão da empresa ali? Olha, muito importante, tanto para a visão de quem é empreendedor, o que gerencia, né, o dono, vamos colocar também, quanto quem é funcionário, né? Existe um mito na nossa cultura de que produtividade é trabalhar o tempo todo. Então, eu vou alcançar, então eu vou ficar trabalhando 24 horas por dia, eu vou ficar rico. Se fosse assim... e assim, eu respeito todos os trabalhos, mas assim, um monte de amigos estariam ricos. Porque trabalham de 15, 20 horas. Pessoas que dormem pouquíssimos por dia. Né? Então, assim, a quantidade de horas de trabalho não significa necessariamente produtividade. Hoje, por exemplo, né, hoje em dia, você percebe quando você consegue tirar 1 hora de foco ali, 50 minutos que é o nosso cérebro, né, consegue ali, de foco total, quanto você consegue de produzir. Então, assim, é muito importante... tanto o empresário entender, e aí mais uma vez eu volto com essa coisa de que aonde que a empresa quer chegar, de que forma, e aí, eu prefiro que trabalhe para mim 4 horas focado do que a gente trabalhar de forma aleatória, sem um planejamento, né, que é aquela coisa vai chegar a lugar nenhum, e também o funcionário entender. E, por exemplo, tem segmento que o tempo é mais importante ainda, eu vendo hora. Cada sessão minha tem 50 minutos, são 1 hora. A pessoa está pagando em 50 minutos 1 hora ali. Eu preciso estar atenta ali. Né? Eu trabalho com a minha mente. Então, assim, ela está comprando o meu tempo. O meu trabalho naquele tempo. Verdade. Então, se eu não tiver consciência do que eu posso entregar nesse período... E quantas vezes, né, é igual uma venda. Você vai, né, atender um cliente, vai apresentar um projeto, um negócio, fechar um negócio... eu sempre falo, gente, a oportunidade é uma coisa assim que você precisa realmente agarrar. Às vezes as pessoas falam assim, mas tem que ter sorte. Eu falo, se é sorte, sem capacidade, não adianta. Verdade. Quantas pessoas tiveram sorte, mas não tinham capacidade de perceber que aquele tempo ali não voltava atrás, que é igual a primeira impressão. Primeira impressão é que fica. Verdade. Vamos supor que eu te conheci hoje e eu faço, poxa, o Alex é super simpático, super legal, gente boa, aquela coisa. E aí, de repente, eu te encontro outro dia, você tá ali... chororô para baixo, meio parecendo antipático. O que eu vou falar? Não, o Alex não é assim. Ele, hoje realmente ele não está bem. Porque aquela primeira impressão é a que ficou. E vice-versa. Então, agora, a gente nunca tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Muito difícil, porque se você já me conhece, ou se eu já te conheço nesse segundo dia, eu falo, pô, esse cara é antipático. Realmente, porque eu não sei. Então, a gente precisa entender o valor do tempo. Do tempo. Né? Muito bom. Uma outra pergunta aqui também, que a gente selecionou aqui. Isso é legal. Como evitar distrações? Tem como evitar distrações? Nossa, hoje acho que é o grande desafio, né, de todos nós, desde crianças, nessa era digital. Eu falo que autoconhecimento é tudo, né? Mas, assim, o grande roubador de produtividade, de desempenho, de autoestima, de tudo, são os estímulos que nos distraem, as distrações. E aí eu não estou falando de você, né, ir fazendo um passeio, nada disso, porque isso é um lazer. Eu estou falando daquela situação em que você tem 40 minutos para fazer algo, você entra para ver uma mensagem, já entra em outra, já entra outro vídeo, aí tem um meme, tem isso, tem aquilo. Isso. Tudo tira a sua atenção. Tudo vai tirando a atenção. Então, assim, tem como, por exemplo... eu trabalho muito com essa questão da procrastinação no consultório, com atividades reais para o dia a dia. Então, algumas pessoas que têm problema, por exemplo, hoje a maioria com o digital, porque antigamente nós pais nos preocupávamos
de não ter TV no quarto. Não sei se Exato, você lembra. Não, não pode ter exatamente. TV no quarto. Exato, vai porque distrair, vai tirar atenção. Hoje, as televisões estão grudadas nos adolescentes. Exatamente. Né? Cada um tem uma TV grudada Tem, ali. E aí, como é que a gente faz? Então, se não tiver uma educação desde o início, nós mesmos, e aí, respondendo a sua pergunta, tem como, se organizando, se conhecendo. Olha, eu me conheço, eu sei que se eu deixar o celular aqui, com esse livro aqui, vai me atrapalhar. Então, assim como eu quero, por exemplo, criar o hábito de tomar água, eu deixo a água ali, a água me estimula a tomar, né? A água eu também posso fazer o efeito contrário. Eu não quero ficar olhando. Aí as pessoas falam assim, mas mesmo que eu deixe numa gaveta, em outro quarto, uma hora, se eu quiser, eu vou lá e pego. Claro. Né? Só que é o seguinte, quantas vezes você vai deixar de ir porque já tem um dificultador de você ter que ir lá? Então, você nem percebe a quantidade de vezes que você deixou de pegar porque não está ali do seu lado. Quando eu estou então, lendo, se eu deixar a internet ligada, me tira atenção. Que é uma mensagem, é o que você falou. É um sinal, é alguém tocando. E aí é aquilo. É organização, Alex. Você perguntou aí, como que eu faço para me livrar das distrações? Exato. Eu tenho, por exemplo, alguns horários que eu determinei assim. Eu não coloco notificação no WhatsApp, rede social. E de bloco de tempo. De 3 em 3 horas eu vou lá e vou responder. E eu já coloquei... eu coloco uma mensagem automática assim, olha... se for muito urgente, me liga. Boa, porque eu estou respondendo de 3 em 3 horas. Legal, boa. E aí você pega ali, responde, ok. É algo que eu posso resolver agora? Ok, respondo. Se não for também, você responde, não tem a menor possibilidade. Porque às vezes você se envolve naquilo, não vai resolver, deixa de fazer as outras coisas que são importantes. Verdade. Tem a lei, que eu não sei se você conhece, que é a lei de Pareto. Não. É muito interessante. Ele fala que, esse estudo, que 80% dos nossos resultados vem de 20% das nossas ações. Mas são das ações mais importantes. E o que mais atrapalha? São as tarefas, vamos colocar aí, automáticas. Sabe aquelas coisas que são necessárias realmente de fazer? Eu vou dar um exemplo, eu sou dona de casa também. Trabalho de casa nunca acaba. Nunca. Né? Se você não administrar ali, meu Deus do céu. Então, a gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de coisa, essas tarefas mais automáticas, porque rouba também o tempo se você não administrar, coisas que até você pode delegar ou fazer depois. Evita de você alcançar em menos tempo aquilo que é importante. Então, quando eu falo que 80% dos meus resultados vêm de 20% das minhas ações e as ações mais importantes, eu estou falando que todos os dias eu vou ter que falar não para muita coisa. Até o Bill Gates fala nisso, né? Que para a gente conseguir as coisas, a gente precisa dizer a maior parte do tempo não do que sim. O tempo todo. E uma das grandes dificuldades é essa coisa também, a dificuldade de dizer não. Porque aí as pessoas se sobrecarregam, começam a dizer sim para tudo. Exato. E aí, chega no final do dia, não consegue realmente fazer aquilo que faz a diferença. Vamos supor que você hoje tivesse... sei lá, 50 objetivos para o seu dia, 50 tarefas para hoje. Sendo que o que vai fazer a diferença no teu dia? Eu preciso gravar o podcast. Eu preciso comprar esse tipo de coisa. No final do dia, se você for elencar as tarefas, você vai perceber ali quais são realmente prioridade e quais não são. Né? Então, tudo é treinável, tudo a gente precisa desenvolver habilidades. Já aconteceu isso comigo. Deu assim, planejar o que eu vou fazer durante o dia, né? Eu falei, não, beleza, de 6 da manhã até meio-dia, eu coloco no papel o que eu vou fazer em cada horinha ou tal. Perfeito. E basta alguém me ligar com uma coisa que não estava no meu planejamento, sim, ferrou minha manhã. Exatamente. Aí é o primeiro pensamento que a gente deve, nesse momento, evocar. Essa tarefa eu consigo resolver em 5, 10 minutos? Não, eu vou conseguir resolver mesmo que eu me debruce isso a manhã inteira? Não. Então, como que eu vou conduzir com isso? Olha, está aqui, está anotado, coloquei, mas nesse momento não tem. E aí eu volto... dizer não. Dizer não. E aí o dizer não tá falando aí de muita coisa, né? Tá dizendo que você tá comprometido com aquelas primeiras coisas. Aquele livro que eu tava te falando. Sim, muito bom livro. Aqui que eu até recomendo. Qual é o tema dele? Foco, o poder da única coisa. Legal. Fala justamente sobre isso, Qual né? autor? Esse aqui é o Vinícius Almeida, porque tem outro também que é a única coisa, e esse que é mais direcionado para a questão do foco, que é o poder da única coisa. Legal. Ele fala justamente sobre isso. Às vezes a gente coloca 300 coisas ali no nosso dia. Sim. E aquilo que você falou, eu não consigo mensurar. Por exemplo, eu estipulei que eu vou gastar 30 minutos tomando meu banho, fazendo meu autocuidado, fazendo essas coisas. Sendo que eu fiquei 1 hora. Eu estipulei errado. Em alguma coisa ele vai atrasar.
Por isso que a meta ela tem que ser mensurável e ser atingível nesse caso. Por quê? Eu mensuro quanto tempo mais ou menos eu preciso. Ah, mas eu sou um robô? Não. Tanto é que eu falo, gente, 70% tem que estar no planejamento. E os outros 30% a gente deixa para esses imprevistos aí. Exatamente. Porque o nosso dia acontece coisas mesmo. Acontece. Mas eu preciso Tem que entender estar como é que eu vou preparado. administrar isso, né? Muito bom.